E aí galera, beleza, mano? Mano, tamo aqui na RX 6650XT da XFX, o Ryzen 5 5600G, beleza? Galera, vamos falar sobre temperatura aqui, tá? Deixa eu mostrar o gráfico que eu tô aqui pra vocês. O galera gosta de ver gráfico, tá no máximo, tá? God of War, mano, eu acho esse jogo muito bonito. E essa parte aqui, galera, é a parte que mais me assusta de tão bonito que esse jogo é, cara. É muito bonito. Galera, vamos falar sobre temperatura então. Tô com a KRX 6650XT em estoque, tá ligado? Por que você tá em estoque? Pra temperatura aumentar, galera. Sem curva de fã, sem nada, do jeito que vem. Pra falar sobre o assunto temperatura e eu quero que a temperatura esteja mais alta. Pra falar. O povo tá muito doido, velho. O povo tá ficando lunático por causa de temperatura de placa de vídeo. Tem pessoa que acha que 60 graus a placa tá quente, galera. Mano, isso é loucura. Você tem que começar a se preocupar, sei lá, trocar pasta térmica. Quando a sua placa de vídeo estiver passando de 85 graus, a curva de fan feita, com undervolt feita, aí sim você tem um problema. Se tiver 85 graus, 84, mano, é uma temperatura boa. Não é um negócio que vai estragar sua placa de vídeo. Eu recomendo sempre olhar o hotspot, tá? O hotspot é um negócio que dá pra você olhar e ver o que tá acontecendo. Se o hotspot estiver muito acima, por exemplo, a minha placa aqui tá 80 graus, vamos colocar 80 graus, e o hotspot tá 95, galera, tá perfeito. É uma temperatura excelente, cara. Por quê? O delta tá 15 graus de diferença, o que é perfeito. E é isso, mano, tá tudo bem. A placa tá silenciosa porque ela foi feita para ser silenciosa, tá ligado? E se tivesse 85 mais 5 dá 90, 100 graus no hotspot. Mano, se tivesse 100 graus no hotspot, tá tranquilo, tá 10 graus abaixo ainda. Ah, mas vai queimar minha placa, vai perder vida útil. Galera, não é assim que funciona, tá? Se a tua placa for usada pra minerar, aí sim. Aí você tem que se preocupar, tá ligado? Mas aqui no joguinho, cara, você não precisa se preocupar com isso. Primeiro, se você for jogar um God of War modo história, você vai travar o FPS a 60. Vai travar, porque ninguém vai jogar com o FPS solto. Tem gente que joga? Tem gente que joga. Eu jogo com o FPS solto. Eu não travo a 60, galera. Não travo. Eu zerei esse jogo tudo, com FPS assim no coisa mesmo. Mas eu sou doido, cara. Então, galera, não precisa se preocupar com temperatura, mano. Se a sua placa tiver ali, você tá fez umas curvas de fã agressiva, 80% de fã, a placa tá 90 graus, tem um problema aí. Aí realmente tem um problema, galera. Ou eu já testei essa placa que é uma das placas mais quentes de hoje em dia que tem, que é a RX 6650XT da XFX, né? É um modelo assim que a galera mais vê preocupação. Eu testei ela 34 graus ambiente, tem vídeo no canal aí, tá? Antes de trocar a pasta térmica, antes. Não foi depois, não. Com uma curva de fã mais agressiva, que ela chega a 82% quando tá no máximo, no calor extremo ali. Gabinete fechado, tá? Gabinete fechado. Eu tive um resultado de 82 graus. E como que foi o hotspot? Eu não sei se chegou a 100. Eu não lembro se chegou a 100. Mas vamos colocar que chegou a 100. É 34 graus ambiente. É muito poucos dias que vai estar esse calor absurdo. E 82 graus é uma temperatura muito boa, galera. Então, assim, mesmo sem undervolt, sem nada. Ela só com a curva de fã. Então, o que eu falo? Calma, galera. Não fica louco por causa de temperatura. Temperatura, se tiver abaixo de 85, tá jóia, mano. E claro, o hotspot é abaixo de 100, né, galera? De preferência, tá? Não deixa o hotspot muito quente, não. Se tiver uma diferença muito grande, o único jeito pra resolver é pasta térmica mesmo, cara. Trocar pasta térmica. E processador, mano? 5600G. Eu fiquei um ano com o cooler padrão da AMD, tá? Fiquei um ano jogando com ele ali 80 graus, 85, de boa. Se ele tiver abaixo, é que nem placa de vídeo, galera. Abaixo de 85 é perfeito, cara. Não adianta. Já cheguei a jogar GTA V, no calor que tava, chegou a 95 graus com o processador padrão. Consegue entender? Queimou não, galera. O processador tá vivo aí, tá? Não queimou não. 95 graus. Perdia desempenho? Cara, ele perdia. Começava a cair, né? Pra diminuir a temperatura. Que o máximo dele é 95 e começa a cair, né? E o máximo da placa de vídeo é 110 no hotspot. Aí ela começa a cair FPS também. Perder frequência para diminuir a temperatura. Então, cara, mantenha tudo, seus equipamentos, 85 graus abaixo. Placa de vídeo e processador, sempre abaixo de 85. Se tá 85, joia, tá bom. Abaixo de 90, galera. Vamos colocar abaixo de 90. Não, abaixo de 87, beleza? Tá 86, 85, tá bom, cara. E fica de zóio no hotspot, tá? Fica de zóio no hotspot. Por quê? Porque o hotspot ele tem que estar, pra ser bom, 15 graus de diferença.
assim, aceitável 20, cara. Começou a passar de 20, cara, eu já ficaria ligado, tá? Eu já começaria a ficar ligado. Por quê? Se tiver 85 graus, você vai ter praticamente 105 graus no hotspot. Aí já é pra ficar atento, tá ligado? Mas se o hotspot tiver 100, mano, 100 é 10 graus abaixo do limite. Então é seguro, galera. É bem seguro, tá? E então é isso, galera. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Não fica lunático. Eu tenho que minha placa de vídeo ficar... Mano, tem que ficar 60 graus, 50 graus. Galera, as placas de hoje em dia, as mais novas que estão lançando, elas vão conseguir, galera. Mas essas placas RX 6000, 7000, mano, é quente, galera. É quente mesmo. Não tem o que fazer, é quente. Se você fazer a curva de fã e você conseguir manter ela a 75 graus, mano, tá perfeito, cara. Hoje aqui não é um dia que tá muito quente, tá? Não tá muito quente. Eu tô jogando com ela em estoque, olha a temperatura dela. Mano, tá coisa linda a temperatura, cara. Mas você tá vendo que a fã não aumenta? 43% de fã, galera, é muito pouca fã, velho. Você consegue entender isso? Ela tinha que estar aqui como eu tô jogando em 70%. Pelo menos 70% pra resfriar bem o jogo. Só que em estoque ela quer priorizar silêncio. Mesmo em estoque no calor, galera, essa placa não comigo não passou de 85 graus. Aí a fã começa a aumentar, entendeu? 50 graus que não vai ficar. Acho que nenhuma da RX 6000, acho que a 6600 da Azok fica. Só essa que eu vi que fica baixo, assim, tão baixo de temperatura. E, claro, aquelas as triple fan parruda, né, galera? Essas placas que mais custo-benefício, elas não são parruda, tá ligado? Por exemplo, tem a RX 7600, ela é aquela de 3 fan da Gigabyte. Ela fica numa temperatura 50 graus. Você fala, pô, tô arrasando. Só que você vai ver o hotspot 80. Você consegue entender que a diferença é muito grande? Então é melhor você estar aqui 92 graus e 78 na temperatura do que você ter uma diferença tão grande, tá ligado? Então eu prefiro estar ali no meu 75 graus e 90 no hotspot do que estar a 50 graus e 80. Eu prefiro. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas é minha opinião, galera. E deixa suas opiniões aí, né, nos comentários, galera. O que vocês acham sobre temperatura. E, mano, é isso. Deixa aí. Porque se você fazer isso aqui, galera, tirei o MSI ali, já era, galera. Você não sabe quantos graus tá. Você vai jogar por anos aí sem saber a temperatura da praga. E você vai ver que a placa vai durar anos. Tipo, vai durar tipo 6, 7, até 10 anos, tá ligado? Talvez você troque de placa, porque você já comprou outra. E essa aqui vai continuar funcionando por muito tempo. Porque é isso, galera. O bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. A galera se preocupa muito. Mano, esse jogo é muito bonito. Olha esses gráficos, cara. Eu acho essa parte uma das mais bonitas, cara. Então não fica louco por causa de temperatura, galera. Que não tem pra que se preocupar, cara. A temperatura é perfeita, velho. É perfeita. Menos se tiver ali 100 graus no hotspot, 85 na placa, fechou. Tá perfeito. Não vai queimar a placa, não vai tirar a vida útil dela. E é isso, galera. Foi esse o vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Para de ficar doido por causa de temperatura, beleza? Ah, eu quero diminuir. Não precisa, galera. Não precisa. Se quiser fazer um undervolt ali, faz o undervolt. A placa vai esfriar mais. Entendeu? Faz o undervolt. Chegou a 70 graus. Coisa linda, galera. Tá top. Ah, mas o undervolt tá chegando a 80. Fechou, galera. Tá bom também, entendeu? Não se preocupe, cara. Então foi isso, galera. Deixa o like, se inscreve aí no canal, beleza? Tamo junto, é nóis. Fui.